Olá para todos que curtem o canal Rogério Kate, mais uma mensagem para abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra mais forte, uma palavra mais voltada para a área doutrinária da igreja. Se encontra aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Trazer um questionamento muito forte para os irmãos que estão me ouvindo, concernente aos pastores. Nós estamos vendo cada absurdo hoje em dia. Infelizmente, muitos pastores não estão no púlpito, mas não no local devido para eles estarem. E eu fico me perguntando, como é que essas igrejas estão? Como é que esses irmãos estão sendo enganados dessa forma, dessa maneira? Você já se questionou sobre o seu pastor? Você já ouviu falar sobre ele? Já viu a conduta, a ética, como ele é em casa? Já fez uma análise sobre a vida do seu pastor? Quanto tempo ele tem de evangélico, como ele é com a esposa, como ele é na rua e etc. Então é momento de você parar e refletir um pouco. Será que a sua igreja realmente tem um pastor? Será que ele tem a vocação, tem a chamada? Como é que você pode analisar isso à visão da Bíblia? Aqui em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo vai dar alguns deveres que o bispo, o pastor e o presbítero têm que ter para que ele venha realmente ser considerado pastor. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma mulher, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, top ganância, mas moderado, não codicioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja, não neófitos, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então nós temos aqui 16 deveres que todo pastor tem que ter. Você tem que refletir a respeito disso. Você tem que questionar, você tem que se perguntar: será que o meu pastor realmente tem tudo isso? Será que realmente estou numa igreja onde a pessoa que está ali no púlpito que vai me levar para o céu? Porque ele vai te ensinar o caminho da verdade. Ele vai te conduzir para o céu. Essa que é a verdade. O seu pastor, ele tem autoridade sobre a sua vida, autoridade espiritual constituída por Deus. Mas será que ele está apto para isso? Será que ele realmente foi constituído para isso? Se você ficar pensando, não, ele está ali, porque hoje em dia as pessoas têm infelizmente esse costume de todo mundo ser pastor. Hoje a onda é pastor, pastora para cá, pastor para lá, isso aqui, aquilo ali. O cara mal chegou na igreja, ele já é pastor. Ele não foi aprovado, ele não passou pelo crivo, ele não passou pelos testes, ele não tem experiência e já é pastor. Sabe que você, meu amigo, minha amiga, que está em uma igreja como essa, que tem uma pessoa sem experiência, uma pessoa que não tem a vocação, não tem a chamada, sabe que realmente você está sendo conduzido pelas Sagradas Escrituras? Será que realmente você está tendo um apoio espiritual para passar pelas provações, para passar pelas dificuldades? Será que teu pastor, ele realmente tem a experiência para te ensinar, para te conduzir, para te fortalecer em meio às dúvidas, às provações? Pelo que eu estou vendo, muitas pessoas sofrem calada, muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão só porque os seus pastores não dão a mínima para as suas ovelhas. Aí eu pergunto, será que realmente eles são pastores? Talvez você esteja numa congregação, talvez você esteja numa igreja, que aquele homem que está lá no púlpito não é pastor, é apenas um homem, é apenas uma pessoa que não foi construído. Caiu de paraquedas. Então pense nisso, reflita sobre as 16 características, 16 deveres que o pastor tem que ter. E eu gostaria de falar sobre cada uma rapidamente, para esse vídeo não ficar muito extenso, para você vir entender melhor o que são esses deveres e fazer uma autoanálise do seu pastor, para saber se realmente ele está apto, se realmente você está sendo conduzido, guiado pelo pastor. Ovelha sem pastor cai no abrisco. Ovelha sem pastor bebe água suja. Ovelha sem pastor não alimenta na grama nos pastos verdejantes.
Ovelha sem pastor não é conduzida para o céu. Então, tome muito cuidado para você entrar numa igreja onde, infelizmente, você não tem um pastor. Bem, vamos lá para então as 16 características do pastor. Muito bem. Então, a primeira característica do pastor que ele tem que ter, né, é irrepreensível. E o que significa ser irrepreensível? Que não merece censura, que não merece ser repreendido, conduta irrepreensível, que não há falhas. Se o pastor realmente ele tem uma conduta irrepreensível, ou você questiona direto sobre as atitudes dele? Será que as atitudes dele são atitudes de uma pessoa que é repreensível? Toda hora tem alguém repreendendo ele? Tem falhas, tem erro, tem coisas absurdas na vida dele que você olha, observa e vê que de chamar a atenção? Então, o que está dizendo? Que não mereça censura. Então, observa, o primeiro dever do seu pastor, ele tem que ser irrepreensível diante da igreja e diante da sociedade. Agora, se algumas coisas que ele faz chamam a atenção e é motivo de censura, então você toma muito cuidado. O primeiro dever, ele não tem. O segundo, marido de uma mulher. E eu fico observando que tem muitos pastores que já estão no seu segundo até no terceiro casamento. E muitas mulheres de pastores também já estão no seu segundo ou terceiro casamento. E se autodenominam constitui pastor. Meu amigo, minha amiga, por favor, tenha humildade de descer do púlpito, por gentileza, porque você não é pastor e nem você é pastor. Se você está no seu segundo casamento, não tem como você ser constituído, apesar que muitos homens, hoje em dia, eles querem burlar a lei e querem achar brecha, dizendo que não, que naquela época lá o apóstolo Paulo estava falando sobre o adultério, porque havia muita poligamia. Então, se a pessoa estava no mundo, mas ela foi para a igreja, ela teve um relacionamento e não deu certo, agora está casada de novo, ela pode se tornar bispo, pode se tornar pastor, pode se tornar presbítero. Negativo, negativo. Se você foi casado uma vez, deixou a sua mulher, a Bíblia nos fala que a única forma de você casar novamente é por viuvez. Se a pessoa ainda está viva, você não pode casar não. Se você casou, a Bíblia fala que você está em adultério. E se a pessoa está em adultério, ela não pode ser pastor. Imagina só, você está numa igreja onde seu pastor foi casar 2 vezes. Você quer deixar a sua mulher. Você vai questionar para ele: pastor, eu posso deixar a minha mulher? Eu posso largar? Ele vai falar assim: não, você tem que ficar com ela, porque a palavra de Deus diz que você tem que ficar com ela até o fim. É para sempre o casamento. Você vai olhar para ele e vai perguntar: mas você não divorciou? Você não deixou a sua esposa? Então, como é que um pastor que não foi casado só com uma mulher pode estar uma autoridade na frente do púlpito? Não tem como. Então, pastor, se você já foi casado mais de uma vez, está na segunda, terceira esposa, por favor, tenha humildade de descer do púlpito, porque aí não é mais seu lugar. Você não tem mais autoridade para estar na frente de uma obra. Então, aqui o segundo dever é que ele seja marido de uma só mulher, cujas características biológicas representam o homem unido a uma mulher. Se uniu a mulher, então é para sempre. Não tem como você se unir a uma mulher e chegar a um certo ponto, igual hoje eu vejo muito, pastores deixam suas de 40 e pega suas de 20 e continua pastoreando. Isso é um absurdo, infelizmente. E tem pessoas que seguem esses pastores, hein? O mais absurdo ainda é porque tem pastores assim e está cheio a sua igreja. Isso não dá para entender, né? Terceiro, vigilante, que vigie. Mateus 24, quando então fala, né? Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas vigiai e orai. Então, que devemos vigiar, né? Um pastor cuidadoso, atento e zeloso, que vigia diretamente, para que não venha cair em condenação. Sóbrio, que se alimente moderadamente, né? Muitos pastores, infelizmente, não têm esse hábito, né? Se alimentar moderadamente, fica extravagando na bebida, extravaga no alimento, come demais, bebe demais. Então tem que ter muito cuidado, tem que ser sóbrio, né? Que não se encontre sob efeito de álcool. Infelizmente, temos igreja que pastores estão subindo no púlpito, e nós vimos isso muito até nos Gideões, né? Foram falados que muitos pastores que subiram lá para pregar estavam sob efeito do álcool. Inclusive aqui na minha cidade eu conheço pastor que sobe no púlpito e antes de subir toma uma cervejinha, toma um uísque. Isso é um absurdo. Então, não se encontra sob efeito do álcool. Então, ele tem que ser sóbrio. O seu pastor tem que ser um homem sóbrio. Então, é o terceiro dever que ele tem que ter, característica. Honesto, que se comporte
ou está de acordo com os preceitos éticos e socialmente aceitos, honrado, que possui ou demonstra dignidade, bom caráter. Será que seu pastor é honesto? Ou ele vive dando calote, vive errando, vive com trocas ilícitas, com isso, com aquilo, ou ele tem honestidade, ou ele tem caráter? É uma pergunta para você. Observe seu pastor se ele é honesto. Se ele não for honesto, toma bastante cuidado. Hospitaleiro, que hospeda por bondade ou caridade, que acolhe, visita hóspedes. Então nós vemos hoje que tem muitos pastores que não dá a mínima. As pessoas, o pastor, um hábito dele, ele tem que ser hospitaleiro, principalmente para os viajantes, para os pastores que vêm de longe, para os missionários. Mas tem muitos pastores hoje que, ao contrário, faz expulsar a ovelha da sua igreja, faz expulsar a ovelha da sua casa, né? Fala, para que tanta gente na minha casa, e acaba expulsando. Não é hospitaleiro, não visita, não vai atrás do órfão, não vai atrás da ovelha, né? E ainda se diz que é pastor. Infelizmente, então, o pastor ele tem que ter esse dever, ser hospitaleiro. Sétimo, apto para ensinar, transmitir conhecimento sobre alguma coisa que possui uma tendência, uma capacidade natural adquirida para realizar qualquer coisa. Apto para ensinar. Isso aqui é fundamental. Já imaginou você estar numa igreja onde o seu pastor ele sabe menos do que você? Você sabe mais do que ele, você que ensina ele. Sou numa igreja onde hoje eu vejo muito pessoas que, pouco tempo, menos de um ano, já são constituídos como presbíteros, já se tornam pastores e abrem igreja por aí à torta e à direita. Infelizmente, isso tem demais acontecendo, irmãos. Aí a pessoa, ela não está apta para ensinar, ela não consegue transmitir e você não consegue aprender absolutamente nada e fica com anorexia espiritual porque não tem um alimento sólido que é a palavra de Deus para te fortalecer. Então, questione seu pastor algumas coisas para saber se ele realmente sabe. Viu? Se ele está apto mesmo para ensinar, como é a doutrina dele, o ensinamento dele, um ensinamento produtivo, que te leva ao céu, que te dá um conhecimento, ou é seco, morto, frio, aquela comida requentada do Ctrl+C, Ctrl+V, né? O sumo de uva, o suco da uva, os viticultores pisavam as uvas no lagar e o suco era escorregadio, não dado ao vinho. Então nós temos muito cuidado, né, para que eu fico vendo aí que algumas pessoas pegam lá o livro de Timóteo e fala sobre o vinho, ou o 2 João capítulo 2, João capítulo 2, quando fala sobre a festa que Jesus foi, e querem colocar isso como pode-se beber um pouco de vinho, mas não pode, irmãos. Eu duvido que quem bebe uma taça de vinho, você vai beber 2, 3 ou 4. Depois está embriagado, e o problema não é beber uma, o problema é depois. Quando bebe 2, 3, se embriaga, vem um escândalo, vem as brigas e vem 7 coisas aí que acontecem quando a pessoa está embriagada pelo vinho. Então não dada ao vinho. Não espancador, né? Muitos pastores hoje em dia, eles não somente são espancador das ovelhas na igreja, pastor bruto, ignorante, não sabe tratar a ovelha, não sabe cuidar da ovelha, só quer a lã, mas quando vê que a ovelha não tem a lã, desce a paulada, desce a pedrada, xinga, maltrata. Em casa a mesma coisa com a esposa, com os filhos, espancador, homem bruto, violento. Então isso não é pastor nem aqui e nem na China. Se você está congregando com o pastor assim, tome bastante cuidado, meu querido. Viu? Você é ovelha, você não é bode não. Bode apanha, ovelha não. Então tome bastante cuidado com isso. Não cobiçosos de torpe ganância, né? Que possui uma vontade imensa de conseguir alguma coisa, ambicioso, né? Que é instigado pela cobiça. Então temos pastores hoje que abrem ministérios, abrem igreja apenas com o intuito do dinheiro. São ambiciosos, são gananciosos, eles querem arrancar a lã, chupar o sangue e ainda roer o osso. Muitas vezes você pode estar em igrejas que as pessoas só sabem pedir dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Isso é um absurdo. Infelizmente, pastores gananciosos que querem carro, casa, querem luxo, querem fazenda, querem ter as suas mansões, enquanto muitas ovelhas estão passando necessidade, muitas ovelhas estão passando fome, muitas ovelhas estão passando por dificuldade, os pastores estão engordando, os pastores estão se inchando na sua ganância, na sua ambição pelas riquezas. Então, não cobiçoso de torpe ganância. 11º, moderado, né? Que haja com moderação, sem exagero, cometido prudente, né? Um pastor prudente,
moderado, tanto no seu falar, como no seu agir, no seu trato, no seu vestir, no seu andar no caminhão, um pastor moderado em todo o tempo, né? Onde ele chega, as pessoas não observam ele porque ele é moderado, né? Ele tem um trato bacana, um trato bem tranquilo, sem exagero, não aquele pastor exagerar, aquele pastor já chega gritando, né? Cheio de piadas, cheio de brincadeiras que não colocado no horário e no local errado. Então o pastor ele tem que ser moderado, não contencioso, é o 12º, que é constatado litigioso, duvidoso, que é alvo de confiança em que há dúvidas, né? Diz daquilo que é alvo de contestação ou de disputa, não contencioso, fica colocando tudo em disputa, fala uma coisa e não vive, é alvo de contestação. Será que ele está falando certo? Será que ele está falando a verdade? Porque diz, porque aquilo, vem com fofoca, com picuinha, com falatório, com diz, não diz, não contencioso, não pode ser contencioso, né? Que é contestado, é um homem de dúvida. Será que é isso, aquilo, né? Não, ele tem que ser centrado, ele tem que ser firme naquilo que ele fala e não trazer dúvida para as pessoas. Não avarento, muito apegado ao dinheiro, que alimenta a paixão, o hábito de juntar dinheiro. Nós vemos aí muitas igrejas hoje, ela tem nos seus cofres milhões de reais ou até mesmo bilhões, e os pastores não investem no reino de Deus, mas é apegado ao dinheiro, gananciosos, ficam guardando dinheiro em banco, guardando dinheiro nas suas contas e não usa em prol da divulgação da palavra, em prol de salvar vidas, em prol de missão. Nós vemos países precisando do alimento e quantas igrejas estão cheias, abarrotadas de dinheiro, mas os pastores não abrem mão porque são avarentos. Então ele não pode ser avarento. 14º, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Se o camarada não sabe cuidar dentro da casa dele, como é que vai cuidar da igreja? Os filhos nas drogas, na bebida, os filhos largados, os filhos não respeitam. A mulher não está nem aí para ele, briga direto. Vão para a igreja, tem que pedir perdão um para o outro, diretamente com contendas, com briga, com picuinha, casa de pernas pro ar. Não é o marido presente, não é o marido que respeita, nem a mulher respeita ele, nem os filhos respeitam. Como é que esse homem pode ser pastor? Como é que ele pode governar a igreja? Se nem a casa dele ele está conseguindo governar. Então o primeiro ministério do homem é a sua casa. Se sua casa estiver bem, com certeza ele vai governar bem a igreja. Agora se sua casa não estiver, com certeza a igreja também não vai saber governar. É por isso que nós temos vendo muitas igrejas sendo esvaziada, porque ele não sabe cuidar da casa dele, ele quer cuidar das ovelhas, não tem uma palavra boa para a mulher, não tem uma palavra boa para os filhos, não sabe governar a sua casa e quer governar a igreja. Me poupe, né, pastores? Me poupe disso. Se você não sabe governar a sua casa, não exerça o ministério pastoral, porque você vai acabar com a igreja, você vai acabar com as ovelhas. 15º, não neófitos, religião principiante no cristianismo, indivíduo que se converteu ao cristianismo. Isso aqui, irmãos, é o que mais nós temos visto nesses últimos tempos. Pessoas neófitas na obra, pessoas que mal chegaram na igreja, levantaram a mão, sentaram Jesus uma semana, na outra semana já são nomeados a diáconos, separados para o presbitério, na outra semana já são pastores com pouco tempo. Conheço vários que em 6 meses já se tornaram pastores e hoje já são donos de igreja. Neófitos, não estão preparados, não têm experiência, não foram provados, não têm maturidade de fé para estar na frente da obra. São homens imaturos, são homens que não têm experiência, são homens que não têm conhecimento, são homens que não têm vida no altar, são homens que não foram experimentados ainda para exercer o cargo do pastoreio. Pessoas que se autodenominam pastores. Infelizmente, né, nós temos visto diáconos abrindo igreja, mulheres abrindo igreja, homens abrindo igreja, à torta e à direita. Os discípulos de Jesus ficaram 3 anos e meio com ele aprendendo, até ser nomeados a seguir e começarem a pastorear. O apóstolo Paulo ficou 3 anos sendo preparado até chegar o momento de ser enviado, Paulo e Barnabé, depois de 3 anos que ele estava ali sendo experimentado. Mas hoje em dia as pessoas não querem esperar, não, meu tempo chegou, simplesmente saem das igrejas e abrem seus ministérios, racham das igrejas por causa disso, né? E não tem
a experiência, são neófitos. Então, muito cuidado, pastor. Não, a própria palavra diz para nós não colocarmos a mão precipitadamente sobre a cabeça de ninguém. Né? Isso está lá em 1 Timóteo 5:22, um versículo maravilhoso. Então, muitos pastores estão separando homens neófitos, recém-convertidos, pessoas recentemente na obra, e nós estamos vendo isso aí, muitas igrejas sendo abertas, mas sem direção e sem homens maduros espiritualmente para estar à frente da obra. E o 16º dever do pastor, bom testemunho dos que estão de fora. Viu? Então, onde você anda, as pessoas falam bem do seu pastor. Onde você vai, as pessoas falam bem. Eu não digo assim, aqueles que fazem fofoca, aqueles que sabem que o pastor é bom, mas fica fazendo fofoca. Não, eu digo pessoas que realmente têm a vida no altar, pessoas honestas, pessoas de bom caráter, pessoas íntegras, que você vai conversar, vai falar bem do seu pastor, no mercado, na padaria, nas ruas, nos vizinhos, os parentes, os amigos, quando você vai conversar acerca do seu pastor, qual é a palavra que eles falam acerca dele? É um bom testemunho que ele dá? Falam bem dele ou não? Sempre é negativo. Sempre são palavras de como se congrega naquela igreja. Como é que você segue aquele homem? Então, o bom testemunho dos que estão de fora, dos ímpios, das pessoas que não seguem Jesus. Será que as pessoas que estão lá fora, que são ímpias, que não são crentes, quando olham para o seu pastor, elas têm vontade de ir para a igreja ou não? Ao contrário, elas têm mínima vontade de estar na igreja, porque ele, ao invés de ser um canal de trazer pessoas para dentro da igreja, ele simplesmente é uma barreira na porta ali, impedindo de muitas ovelhas, de muitos homens e mulheres aceitar Jesus. Se tiver um bom testemunho, amém. Mas se não tiver, pensa bem, se a sua igreja que você está realmente tem um pastor. Então, meu amado, são 16 deveres, 1 Timóteo capítulo 3, que o pastor tem que ter. Faz uma alta análise aí e vê se o seu pastor tem isso, vê se ele não é neófito, vê se ele não dá um mau testemunho em casa, vê se ele não é avarento, vê se ele só quer o dinheiro, viu? Vê se ele não é dado ao vinho, vê se ele não é espancador, contencioso, vê se ele é um homem espancador. Se ele tiver os deveres que aqui foi colocado, então ele está apto para o ministério. Mas se não, mesmo, se ele tiver mais de uma mulher, se ele está em adultério, se ele está em prostituição, toma bastante cuidado, viu? Porque ele não vai te levar para o céu. Então que Deus abençoe, que você possa ficar com esse estudo sobre 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, né? Os deveres dos pastores, dos bispos e dos anciões. Quem deseja o episcopado, boa obra deseja. Então, se você desejou, mas tem que fazer uma alta análise para saber se realmente ele é de Deus ou não, se realmente ele foi constituído por Deus ou não. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima.